Olá pessoal, aqui é o professor César, professor de Script do Second Life, e nós vamos ter início às aulas de programação, tá? Para Second Life SL Script, e este é o módulo inicial, é a aula 1, tá? Nós vamos estudar aqui sobre lógica de programação. Introdução à lógica de programação. Lógica. A lógica de programação é fundamental para pessoas que desejam trabalhar com desenvolvimentos de sistemas e programas. Ela permite definir a sequência lógica para o desenvolvimento. Então, o que é lógica? Lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinados objetivos. A lógica é uma ciência do raciocínio. Então, quando nós vamos criar um programa, nós temos que usar de lógica, tá? E nós, por natureza, seres humanos, usamos a lógica de uma maneira natural, tá? E então não vamos entrar nesse tópico aqui, vamos ver como proceder. Sequência lógica. Então, esses pensamentos, esse raciocínio lógico, ele pode ser descrito como uma sequência de instruções que devem ser seguidos para se cumprir uma determinada tarefa. Então, sequência lógica são passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. E também ressaltando que o ato de programar é substancialmente ditado pela imaginação e a criatividade. Bom, então nós temos uma ideia, eu quero criar um programa. Então eu vou ter que usar o quê? Uma sequência lógica, tá, para realizar uma tarefa. Então nós vamos usar um raciocínio, tá? Termos uma ideia. Eu quero criar um determinado programa. Nós vamos ter que usar da lógica, do raciocínio, tá? Isso é usar lógica, usar o raciocínio, e escrever em uma sequência lógica. Então vamos continuar. Instruções. Na linguagem comum, entende-se por instruções um conjunto de regras ou normas definidas para a realização de uma tarefa. Em programação, instrução é uma informação que indica o sistema para uma ação elementar de executar. Convém ressaltar que uma ordem isolada não permite realizar o processo completo. Para isso, é necessário um conjunto de instruções colocadas em uma ordem sequencial lógica. Por exemplo, se quisermos fazer um omelete de batata, nós precisamos colocar em prática uma série de instruções. Primeiro, descascar as batatas. Segundo, bater os ovos. Depois, fritar as batatas, por último, e etc. Nesse caso, é evidente que essas instruções elas têm que ser executadas em uma ordem adequada. Não seria, no caso, nós não podemos descascar as batatas depois de fritá-las, né? Usualmente ninguém faz isso, não pega a batata e coloca para fritar com a casca e depois tira. Então precisa ter uma sequência. Então dessa maneira, uma instrução tomada em separado, ela não tem muito sentido. Para obtermos o resultado, precisamos colocar em prática o conjunto de todas as instruções na ordem correta. Então, quando vamos desenvolver um programa, nós vamos passar várias instruções para o computador. E o computador ele vai seguir essas instruções em uma ordem, tá? Então, o computador ele é como um funcionário que você vai orientar ele para ele fazer uma tarefa, tá, no trabalho, então específico. Então você vai dar instruções. Eu vou citar um outro exemplo aqui. Uma mãe, ela está educando o filho, ela vai chegar para esse filho e vai falar: olha, meu filho, eu quero que a partir de hoje você, quando acordar, levantar da cama, você vai arrumar sua cama, depois você vai fazer sua higiene pessoal, escovar os dentes, lavar o rosto, e depois tomar café. E aí, se
você não tiver nenhum dever da escola para fazer, você pode jogar videogame. E se você tiver alguma tarefa escolar, primeiro, tá, antes de jogar videogame, vai fazer a tarefa escolar. E assim você pode ir brincar ou jogar videogame. Então, isso aí são instruções bem específicas. Quer dizer, se o filho, ao acordar, pegar e ir jogar videogame direto, a mãe vai brigar com ele. Ele está pulando as tarefas, as instruções. Tá? Esse aqui é só um exemplo. Simples, mas que no caso aqui cai bem nessa situação. Então tem que ter o quê? Uma sequência. Primeiro arrumar a cama, depois, né, fazer higiene pessoal, tomar um café e assim por diante. Então, instruções são um conjunto de regras ou normas definidas para a realização de tarefas. Em informática, é o que indica a um computador uma ação elementar a executar. Algoritmo é um conceito muito importante em programação, para quem quer ser programador, é entender e compreender o que é um algoritmo. Bem, o exemplo anterior que eu citei, no caso da mãe instruindo o filho, né, como agir, né, dando instruções para ele ali, isso é um algoritmo, ou seja, ela pegou e ela explicou para ele ali o que deveria ser feito. Algoritmo é isso, é uma sequência de instruções, tá, que tenha uma certa ordem. Então, vamos lá. Um algoritmo, ele é formalmente uma sequência finita de passos que leva à execução de uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Estas tarefas não podem ser redundantes e nem subjetivas na sua definição. Devem ser claras e precisas. Como exemplo de algoritmo, podemos citar os algoritmos das operações básicas: adição, multiplicação, divisão e subtração de números reais decimais. Outros exemplos seriam os manuais de aparelhos eletrônicos, como um DVD player, que explica passo a passo as funções de execução. Algoritmo é um procedimento sequencial, passo a passo, para a solução de um problema. Uma sequência detalhada de ações a serem executadas para realizar alguma tarefa. Então, um sinônimo mais próximo de algoritmo seria assim, uma sequência de procedimento, seria procedimento, tá? Citando um outro exemplo, um novo funcionário vai trabalhar em uma loja e esse funcionário não sabe como fazer uma venda no cartão de crédito. Então ele vai perguntar para um amigo: por favor, me ensine aí o procedimento, como é que eu faço quando o cliente chegar e quiser efetuar uma compra no cartão de crédito. Primeiro você vai pegar o cartão de crédito, vai passar na máquina, depois digitar os números, tal, e digitar o valor da compra, ver se o cartão, né, se o cartão está aprovado, tá? E assim por diante. Então, isso seria o quê? Essas instruções específicas para efetuar uma compra no cartão de crédito, essas instruções específicas que teriam uma ordem, isso é chamado algoritmo, tá? Então, isso é algoritmo. É muito importante o algoritmo no segmento de programação. Continuando. Programas. Os programas de computadores nada mais são do que algoritmos escritos numa linguagem de computador. Nesse caso, Pascal, C, Java, Fortran, Visual Basic e entre outras. E que são interpretadas e executadas por uma máquina, no caso um computador. Note que, dada esta interpretação rigorosa, um programa é por natureza muito específico e rígido em relação aos algoritmos da vida real. Então, os programas eles são bem específicos, é para fazer essa tarefa específica, tá?
essa aqui, não é a outra, é como, digamos, como efetuar uma compra no cartão de crédito. Seria uma tarefa específica, só aquilo ali. O computador ele é muito específico, tá? Então, programar é dar ordens para o computador, mostrar como ele deve agir, né, ao usuário e como ele deve processar os dados disponíveis, tá? Então, nós vamos pegar a nossa ideia ali, sequencial, que é o nosso algoritmo, a nossa ideia de criar um programa. Vamos colocar algumas instruções para que em ordem, tá? Em uma sequência lógica, e isso é um algoritmo. Então, o algoritmo mais a linguagem de programação, ou seja, toda aquela linguagem técnica da programação, a sintaxe da língua, nós vamos ter um programa, tá? Então, pegando o algoritmo mais a linguagem, nós vamos ter o programa, correto? Exemplo, eu pego a linguagem C, né, de programação, e vou pegar um algoritmo, uma sequência de instruções, e vou colocar naquela linguagem, vou ter um programa para fazer algo específico, correto? Então, dando sequência. Pseudocódigo. Os algoritmos são descritos em uma linguagem chamada pseudocódigo. Este nome é uma alusão à posterior implementação em uma linguagem de programação. Ou seja, quando formos programar em uma linguagem, por exemplo, JavaScript, nós estaremos gerando códigos em JavaScript. Por isso, os algoritmos são independentes da linguagem de programação. Ao contrário de uma linguagem de programação, não existe um formalismo rígido de como deve ser escrito o algoritmo. Os algoritmos devem ser fáceis de se interpretar e fácil de codificar. Ou seja, ele deve ser o intermediário entre a língua falada e a linguagem de programação. Então, pseudocódigo é um código falso, ou seja, é um código que na verdade não pode ser processado por nenhum programa. É como se fosse um rascunho, tá? Você pode usar o português, exemplo. Você pode usar o português para gerar códigos, fazer algoritmos, para desenvolver algoritmos. E o português, né, existe até um programa agora chamado Portugal, que ele pega a língua nativa, que é o português, e coloca as ideias para que a sequência lógica que gera o algoritmo para poder desenvolver o programa. Nós vamos ter um entendimento melhor de pseudocódigo, tá? Nas próximas aulas. Mas pseudocódigo é um código falso, ou seja, é um código que é criado só para que nós possamos colocar as nossas ideias no papel ou num programinha que é chamado Visual Algo, que nós vamos usar esse programa para desenvolver, tá, alguns algoritmos. Então é isso. Então, e o algoritmo ele é flexível. Você pode pegar um algoritmo e pode desenvolver um programa em qualquer linguagem. Um algoritmo não serve só para uma determinada linguagem, tá? E o pseudocódigo são os códigos que nós vamos usar, a forma de escrever, tá, esses pseudocódigos, correto? Nós vamos entender melhor isso depois. Bem, a nossa aula terminou por aqui. Então, até o próximo módulo. E é isso aí. Tchau, pessoal.